é com Cláudia Ermolim, presidente da ADEME Rio de Janeiro, presidente da Brasil Brokers e vice-presidente do Secov São Paulo, que vai contar para a gente como é que está o mercado nesses 60 dias aí, né, de isolamento social. Cláudio, obrigada por ter aceito o nosso convite. Conta para a gente como está o mercado imobiliário. Cristiane, para a gente é um prazer estar falando aqui com vocês. O mercado imobiliário sofreu bastante nesse início da pandemia, né? Quando nós tivemos aí na semana do dia 23 a 25 de março, o início da quarentena, tanto nas grandes cidades, né, principalmente Rio e São Paulo, onde a gente tem o maior mercado imobiliário do Brasil, nós tivemos uma queda bastante relevante nas vendas nessa primeira semana pós-quarentena. O número que a gente tem hoje, acompanhado no mercado imobiliário, é que as vendas do mercado primário de imóveis do médio, alto padrão, são imóveis acima de 240 mil, a queda foi de aproximadamente 80% na primeira semana. Quando a gente fala desse mercado primário também, que são os imóveis vendidos de incorporadores, aí já do Minha Casa Minha Vida, que são imóveis até 240 mil, essa queda foi um pouco menor, foi na ordem de 40%, também relevante, mas menor quando se comparado aos 80% da queda de venda dos imóveis do médio alto padrão. Quando a gente olha para os imóveis do mercado secundário, que são os imóveis que a gente chama de usados, essa queda na primeira semana foi da ordem de 60%, e aí a gente, quando vai olhar para o mercado de locação, né, a queda na primeira semana, logo após a quarentena, foi na ordem de 30%. Então, esses são os números que a gente tem logo no início desse período de pandemia da quarentena nas grandes cidades. E aí, óbvio que todo mundo, né, foi um susto para todo mundo, né, para todo o segmento, né, para toda a economia como um todo, enfim, não só no Brasil como no mundo. Mas como é que foi também, assim, além dos números estarem, né, despencando, porque é uma queda considerável, né? Como é que fica, assim, os corretores, assim, porque as imobiliárias estão fechadas, seguindo, né, as orientações, né, das organizações, enfim, municipal de saúde, mundial de saúde, o que a gente tem na nossa prefeitura, até do nosso governo do estado também, com isolamento, né, cada vez mais rígido. Como é que foi isso e como é que os números estão melhorando um pouquinho? Assim, as pessoas estão voltando a procurar o imóvel, como é que está isso? Bom, no início, Cristiane, como eu falei, essa queda vertiginosa ela aconteceu porque os estantes de venda foram fechados, né, as imobiliárias foram fechadas, os escritórios das imobiliárias e lojas foram fechados e, obviamente, nesse primeiro momento as pessoas precisaram entender como seria a jornada de venda de imóvel, de compra do imóvel nessa nova situação, ou seja, não mais tendo contato físico entre cliente e corretor, seja no estande de venda, seja na imobiliária. Já existiam diversas ferramentas disponíveis no mercado imobiliário que possibilitavam essa relação do comprador com o vendedor e a intermediação do corretor, porém, essas ferramentas eram pouco utilizadas, dado que a gente tem já um modelo de negócio, um modelo de venda, tem muito do contato físico, né? Tem muito da emoção, tem muito do relacionamento interpessoal. Mas o mercado imobiliário, precisando se adaptar a essa nova realidade, começou então a utilizar melhor e mais essas ferramentas, o que fez com que o que a gente hoje acompanha através do nosso termômetro do mercado imobiliário, tanto no Rio quanto em São Paulo, mostrasse sim uma melhora nesses números quando comparado à primeira semana do coronavírus. Então a gente vê hoje tanto o mercado primário, de venda de imóveis novos, de incorporadores, quanto o mercado secundário, quanto o mercado de locação melhorando em algumas etapas da jornada de compra do cliente em relação à primeira semana pós-pandemia. Agora, uma dúvida. Que bom, né, que as coisas estão começando assim a se ajustar. Bem, óbvio que bem lentamente. E essas medidas da Caixa, principalmente esses 180 dias para começar a pagar, vai ajudar ao setor? Quem estava pensando em comprar um imóvel, ele adiou a compra ou ele
tomou aquele susto, mas como ele já estava com tudo já preparadinho para fazer a aquisição, ele retornou. E aquele que está com mais tempo, assim, passando mais tempo em casa, não que não tenha trabalho, porque o trabalho de casa é o home office, são os filhos também, com as aulas online, para quem tem filho, enfim. Ele está sendo mais receptivo de receber esse contato do corretor, enfim. Sim, certamente. Dividindo aí a tua pergunta em duas etapas. Primeiro, a gente tem que lembrar que o mercado imobiliário ele é um mercado que o crédito ele é muito importante para o desenvolvimento do setor, né? Grande parte das vendas de imóveis eles acontecem com obtenção de crédito imobiliário. E o que a gente vê hoje com essa atitude da Caixa, né, de postergar os 6 meses para pagamento da primeira parcela, como a redução ainda da taxa de juros Selic, a manutenção das baixas taxas de juros para o crédito imobiliário, a manutenção do apetite dos bancos na concessão do crédito imobiliário, é sim uma mola de propulsão do mercado imobiliário, mesmo nesse momento de dificuldade. Porque se a pessoa perceber que hoje ela continua tendo juros no mercado imobiliário baixos, como nunca a gente viu na história, e ela já estava dentro dessa jornada, ou seja, a decisão dela de compra permanece, o objetivo dela em comprar um imóvel continua o mesmo, e o recurso que ela tinha destinado para esse fim continua existindo, ou seja, ela não vai precisar desse recurso ou parte desse recurso para outras necessidades, ela sim hoje volta para tomar a decisão de compra do imóvel. E a segunda pergunta que você fez em relação à receptividade hoje das pessoas estando em casa, em ser abordada por um corretor, em conversar com o profissional de vendas a respeito dessa possibilidade de compra do imóvel, sim, é uma realidade, né? As pessoas hoje elas estão com mais disponibilidade para trocar uma ideia, de repente, com um profissional de vendas a esse respeito. As pessoas hoje, sim, estão dando mais valor a algumas questões no seu imóvel que antes passavam despercebidas. Vamos lembrar, Cristiane, que as pessoas antes passavam 80% do tempo delas fora de casa, 20% em casa. Muitos não sabiam nem como é que era a sua casa durante um dia de semana, né? E hoje estão vivendo dentro das suas casas 100% do tempo. Então, sim, estão dando mais valor a uma varanda, a uma área verde, a uma vista, a uma iluminação natural, a uma ventilação natural, e por isso estão mais dispostas a conversar com um profissional de vendas a respeito de uma possibilidade de compra do imóvel. Sim, e aí pegando até carona nisso, até um cômodo a mais para um home office que teve que ser improvisado para quem não tem nesse momento, né? Tudo. Hoje, uma velocidade de internet passou a ser item de necessidade básica, um espaço na sua casa onde você possa ter tranquilidade para fazer o seu home office enquanto as crianças, como você bem colocou, estão fazendo o seu homeschooling. Às vezes, o marido e a mulher precisam fazer home office, então os dois precisam de um espaço para fazer esse home office, às vezes até uma necessidade simples de uma mesa com uma cadeira, né? Porque as pessoas não tinham, às vezes, um escritório dentro de casa, porque trabalhavam efetivamente o dia inteiro fora de casa, chegavam em casa e a casa era o local de descanso, de lazer. Quando você traz para dentro de casa o seu ambiente de trabalho, você às vezes vai precisar, inclusive, fazer uma reforma, comprar um móvel diferente, colocar mais pontos de internet ou algo que efetivamente atenda a uma necessidade do momento que antes você não tinha. Então, pegando esse gancho, a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque eu quero conversar com você também dessas novas moradias e de lançamentos online que estão acontecendo, não é isso? Okay. A gente volta já já, vamos fazer um pequeno intervalo. Até já!